Briga no PT para 2022. Qual será a posição do Lula para o futuro do partido? Será que teremos um PT remodelado ou o mesmo das outras eleições, das eleições passadas? Acompanhe comigo essa discussão. Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo você acompanhar a nossa discussão e debater conosco. Findadas as eleições de 2020, os partidos vão se movimentando para como vão se organizar para 2022, como vão planejar as diferentes estratégias de campanha, visto que as eleições de 2022 são de outra natureza. Nós temos eleições para deputados estaduais, federais, governadores, presidente e senador. Então, é importante de 2020 para saber como que vai ficar a estrutura partidária para 2022? Com certeza. Mas, além disso, eles precisam se organizar dentro das suas bases eleitorais, como que eles saíram de 2020 dessas eleições. Eles saíram menores, maiores? Qual é o ponto de partida deles para chegar em 2022 com consistência? Então, vou fazer uma série de vídeos discutindo, tanto partidos de direita quanto de esquerda, como que eles estão posicionados para 2022. Nesse vídeo aqui, vou tratar do Partido dos Trabalhadores, o PT, e nos seus problemas internos que se apontam para 2022. Como que a gente vai discutir isso? Já saíram posicionamentos recentes, por exemplo, de lideranças importantes, como o Jacques Wagner, senador, que já foi governador da Bahia, e do ex-candidato a presidente, Fernando Haddad. O Jacques Wagner, ao meu ver, tem um posicionamento muito mais lúcido do que é o Partido dos Trabalhadores hoje, o que ele foi, o que ele pode ser, do que Fernando Haddad. Fernando Haddad fez um artigo na Folha agora, dia 6 de dezembro, no sábado, e um artigo muito contraditório, inconsistente, a gente não sabe muito bem aonde o Fernando Haddad quer chegar. Vamos discutir aqui nesse vídeo. Antes de entrar na discussão dos pontos levantados por Jacques Wagner e por Fernando Haddad, quero traçar um pequeno panorama histórico da organização do PT enquanto partido. Ele é um partido orgânico, ele tem bases sociais bastante representativas que o expressam, pelo menos o expressavam até determinado momento histórico. Por exemplo, os movimentos sindicais lá da década de 70, 80, é um ponto de referência para a constituição do PT, é de lá que o Lula surge, mas o Lula não surge só dali, mas também pelas ações comunitárias colocadas pelas ações pastorais da Igreja Católica também lá na década de 70 e 80. O Lula ele é também uma pessoa extremamente ligada à Igreja Católica. O Lula é resultado dessa associação entre o mundo do trabalho, entre a ação comunitária da sua vida cultural. E, por fim, a terceira parte que traça o PT como um partido orgânico é a intelectualidade. Intelectualidade vinda tanto da vida partidária, quanto de um outro momento histórico de intelectuais que lutavam contra a ditadura, que tinham um projeto de país, ou estavam fora do país e retornaram na década de 70 e 80 e vieram a integrar o PT e traçar um projeto de esquerda, uma nova esquerda já diferente daquela esquerda do PCB. Enfim, só que qual é o problema que se coloca para o PT hoje? Os sindicatos são fracos. Os sindicatos não são grandes como eram na época do Lula. Os trabalhadores brasileiros hoje, eles não são grande parte, vamos dizer assim, tem essa entrada no sindicato. Eles vivem de uma maneira extremamente precária, colocados pelo mundo flexível da globalização e na informalidade. Então isso aí é o primeiro problema que retira uma base social do PT. A segunda é que as ações pastorais da Igreja Católica diminuíram muito. E essa vida comunitária ela foi preenchida num aspecto cultural religioso pelas igrejas evangélicas que estão dentro do campo da direita. E o terceiro grande problema que a gente tem no PT, né, que precisa de uma reconfiguração, é essa conexão que o PT deixou de ser um partido orgânico
começou a se colocar uma equiparação entre a instituição Partido dos Trabalhadores e a figura do Lula. O partido ele tem que ser sempre maior do que uma individualidade, que uma personalidade, para ele continuar a existir. Toda instituição ela sobrevive porque ela é maior que o conjunto de indivíduos em um determinado momento. Quando você associa de maneira muito sinérgica uma instituição a uma pessoa, aquela pessoa morreu, era a instituição, acabou. Aí fica aquela pergunta, quando o Lula estava preso, as pessoas gritavam Lula livre. Então quer dizer, se o Lula morresse hoje, não estou desejando a morte do Lula não, alguns dirigentes partidários do PT iriam ficar lá gritando Lula ressuscita, iam fazer uma seita para o PT continuar existindo? Não. Então esse que é o ponto, o PT ele precisa se reconectar às suas bases sociais, não são as suas bases sociais do passado, mas as novas bases sociais ditadas pelo mundo do século XXI. E a formação de novas gerações de lideranças. O PT ficou refém da figura do Lula. Então esse que é o grande problema. Então vamos entrar agora no argumento do Fernando Haddad. Fernando Haddad escreveu agora, dia 5 de dezembro, na sua coluna Folha de São Paulo, sobre o PT, discutindo quais são os rumos do partido. E a primeira questão que ele coloca, de maneira acertada, é que o PT ele tem uma constituição partidária não replicável. Aí ele coloca essa questão histórica que nós falamos. O PT ele foi organizado por ações pastorais, sindicatos de trabalhadores e a intelectualidade. Até aí, tudo bem. Aí fala, esse fenômeno ele não é replicável. Por que ele não é replicável? Porque os trabalhadores da década de 70, 80, como eles estavam configurados dentro do mundo do trabalho, não existe mais. E também as ações pastorais também não existem. Até aí, o diagnóstico dele, correto. O problema é o seguinte, depois, no decorrer do artigo, ele vai ficando dúbio. Ele fala, olha, o Lula e o PT são figuras indissociáveis, que a própria existência do PT, talvez ele esteja fazendo uma crítica interna ao Jacques Wagner e o outro dirigente, é impossível pensar no crescimento do PT sem o Lula. E é esse o problema que o Haddad não percebe. O partido ele só vai prosperar se ele se desvincular ao Lula. É óbvio que o Lula é a maior liderança popular da América Latina na história recente. Ninguém está negando o papel do Lula. Só que não se pode ficar refém novamente do Lula para uma eleição. Primeiro, ele está inelegível. Segundo, ele já está com 75 anos. O PT precisa utilizar a figura do Lula como algo que pertence à instituição. Algo que vai apontar para uma simbologia do PT para uma nova mudança de rumos dentro da sociedade. Não utilizar o Lula dentro de uma campanha. Você pode utilizar o Lula como um cabo eleitoral, aquela pessoa que vai fazer conciliação com outros partidos, com novas bases sociais. É nisso que o Lula é importante. Mas nós não podemos equiparar o Lula como se fosse uma instituição tal qual é um partido. O partido ele precisa ser maior. E o partido sendo maior é que ele prospera, porque você tem uma renovação de quadros. O grande problema do Lula dentro do PT foi o próprio Lula não ter percebido isso, nem o próprio Fernando Haddad. Por quê? Se você tem, por exemplo, nas eleições de 2010 e 2014, ele impôs a Dilma, que era uma pessoa, vamos dizer assim, teoricamente fora do partido, não foi preparada pelo partido, com uma inabilidade política tremenda que deu no que deu. O problema da Dilma era tão grave que ela nem com as pessoas do partido ela lidava bem. Ela não recebia na época da presidência pessoas de dentro do partido, por exemplo, um quadro importante como Eduardo Suplicy. Olha o absurdo. É aí que a gente percebe que o partido deixou de ser o quê? Orgânico. Ele não funcionar para além das individualidades. Toda instituição ela tem uma, vamos dizer assim, uma certa autonomia das ações individuais. E a gente percebe que o PT não, ele ficou refém de determinadas lideranças que giravam e orbitavam em torno do Lula. Esse que é o problema. E no decorrer lá do artigo, ele uma hora chega lá e menciona, olha, o PT é sua militância, só que o PT perdeu a sua militância.
É esse o outro problema do Haddad que fica dúbio também. Ah, se o Lula é o PT e o PT é a sua militância, então esses argumentos, eles são contraditórios. Então, aonde que o Haddad quer chegar? Quer dizer que ele está falando o seguinte, olha, cansei de ser candidato, vamos botar o Lula lá, não me peçam para ser candidato. Tudo bem, é uma escolha dele. Mas o PT ele precisa prosperar para além da escolha do próprio Haddad e do próprio Lula. É uma instituição importante dentro da vida política brasileira. E é isso que o Jacques Wagner está percebendo. E que o Haddad não percebe, ou não quer perceber, seja lá pelo motivo que for. Conclusão em relação ao Fernando Haddad. Ele não está pronto para ser líder, mesmo tendo sido candidato em 2018. O que é o líder? O líder não é um super-herói. O líder é aquela pessoa que expressa as vontades coletivas. Ele reconhece o que antigas lideranças fizeram, enxergam que o ciclo delas terminaram e que está iniciando o seu. E que ele coloca seu nome à mesa para expressar essas vontades, liderar, conduzir as coletividades. O Fernando Haddad ele está preso à figura do Lula, infelizmente. Então ele não reconhece o seu papel, ou ele não quer ser candidato, não quer ser líder, quer ter outro papel dentro da política brasileira, dentro da intelectualidade. Enfim, também é uma particularidade dele, a gente tem que respeitar o posicionamento dele. Mas o Jacques Wagner, ele reconhece, ele faz um diagnóstico muito mais lúcido em relação ao que é o PT agora, o que ele foi, o que ele pode ser, do que o Fernando Haddad. Ele falou agora na Rádio Metropolitana, olha, o Lula é meu amigo, mas não podemos ficar refém dele a vida toda, a vida inteira, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso que ele falou. E depois, no Intercept, ele fala, o PT foi criado no mundo que está terminando, que não existe mais. Então, o que ele está querendo dizer? Aquilo que a gente falou no início do vídeo, que é o mundo do trabalho e as ações pastorais não existem mais da mesma forma como o PT foi criado na década de 70, 80. O trabalhador ele é informal, pejotizado, precarizado e não é mais aquele trabalhador sindicalizado. As ações pastorais que norteiam a vida comunitária, a vida social em muitos lugares do interior do Brasil, ou até mesmo nas regiões mais urbanizadas, ele também, essa vida pastoral não existe mais, ela foi ocupada por um pensamento de direita das igrejas evangélicas. Não estou dizendo que todas as igrejas evangélicas sejam de direita, mas que aquele modelo, aquela fórmula, aquela equação do PT, lá da década de 70 e 80, ela não pode ser mais replicável. A única coisa que o Haddad falou de coerente foi isso, não é mais replicável. Tem que se encontrar outra fórmula. E essa outra fórmula é colocando o quê? O Lula ele é importante como um aspecto da instituição Partido dos Trabalhadores. É isso que o Jacques Wagner está falando. Ele é uma figura importante, mas hoje eu reconheço que a gente precisa renovar o PT com novas lideranças. Eu estou colocando meu nome na mesa, ele falou nessas últimas declarações, ou para o governo da Bahia, ou para a própria presidência. Aí depende do cenário que vai se colocar para 2022. Essa é a figura do líder. Essa é uma postura de liderança, que é o do Jacques Wagner. Ele poderia ter sido candidato em 2018? Poderia. Era até o nome mais falado ao invés do Fernando Haddad. Mas, estrategicamente, eu até entendo porque ele optou por concorrer ao Senado. Então, é essa a lição que o Jacques Wagner está apontando para o Fernando Haddad, que está preso à figura do Lula, que não quer se tornar uma liderança, ao que parece, e o Jacques Wagner colocando o seu nome à disposição. Então, esses são os argumentos. Se você gostou, dê o seu like, comente aqui embaixo. Se não gostou, dê o seu dislike, mas também comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.